há 5 anos, tenho 36 anos, sou pai do Theo, moro em Ipatinga. Então, somos nós aqui. E hoje, na Renovação, eu estou coordenador do Grupo de Oração Filhos do Céu, que é aqui na cidade. Eu tenho 18 anos na Renovação, atuando no Ministério de Pregação, no Ministério Jovem. Falei com a Dani que eu me aposentei recentemente. Aí eu comecei na equipe local aqui da cidade, depois fui coordenador diocesano da Diocese de Itabira. Depois eu fui coordenador estadual do Ministério Jovem entre 2010 e 2013, e em 2010 também eu fui para a equipe nacional do Ministério, fiquei até um ano atrás, né, no Núcleo Nacional do Ministério Jovem. Recentemente, os últimos projetos aí, que para finalizar, eu falava com a Dani, esse livro, Orientações para o Serviço no Grupo de Oração, e o RCC Responde 12, essa última versão dele, foram as minhas últimas missões aí com o Núcleo Nacional. Na comunicação também, eu atuo no Ministério de Comunicação também, estive até ano passado também na Comissão de Comunicação Nacional, cuidando aí dos projetos documentários de 50 anos da RCC, do novo site que ainda nem foi lançado, e algumas outras coisas aí. Então, nesse tempo, porque profissionalmente eu sou jornalista, né, e trabalho nessa área há 12 anos também, então isso aí é um pouquinho de mim, só para vocês saberem quem é que vai falar, porque o que a gente vai falar é a história de vida da gente, né, faz parte do que a gente viveu, não é só do que a gente cursou, enfim, né, é das coisas que a gente vive, que a gente viveu também, né. Então vamos lá. Olha, eu vou falar sobre o tema e todo mundo fala, poxa, sócio-política ecológica, eu estou cansado desse assunto aí, todo lugar que eu viro, estou falando disso, o povo está brigando na rede social por causa dessa história toda aí, o povo não se entende aqui em casa, na minha família, no grupo da família, meu Deus, estou cansado dessa história, nós assim nós gostamos de falar de espiritualidade, nós da Renovação, nós sentimos muita vontade nesse terreno, né, mas esse tema aqui, ele faz parte da formação integral, como vocês estão vivendo, né, nesse tempo. Então, é um tema que eu sou muito feliz, muito grato falar dele, porque eu vivi intensamente isso na minha história, sempre fui um grande incomodado com essa parte da formação integral aí. Eu trabalho com formação integral de jovens desde, uns 15 anos que eu trabalhei com isso, preguei muito isso, muito, Moção Sentinelas da Manhã, desde 2008 nós pregamos isso intensamente, civilização do amor, meu Deus, quantas pregações sobre isso, sabe? E assim, eu sou muito grato por falar disso, e esse tema me desafia muito, porque ele me desafia a olhar para esse tempo, para falar para vocês. Eu fui olhar um monte de coisa que eu tinha, Dani, aqui, nesses últimos dias, posso falar a verdade, você não aproveitei nada, eu fiz tudo novo, sabe? Porque não dá para ficar requentando coisas de um tempo que já passou, sabe? O tempo é hoje, assim. Então, vim buscar algumas discussões novas, são algumas discussões em cima da igreja também. Então, acho que para você não ficar cansado desse assunto aí, tá? E ele me desafia muito, porque me desafia a viver. Eu vou colocar algumas provocações para vocês aqui, que vocês vão ver o quanto elas nos desafiam a viver, eu particularmente a começar em mim. Então, vamos lá. Olha só, Gênesis 1:28 diz assim, sede fecundos, multiplicai-vos e governai a terra. Isso é um projeto de Deus para a criação. Isso é um projeto de Deus para o nosso homem e mulher original. Vocês viram a teologia do corpo, né? O homem e a mulher original, né? Já trabalhei muito isso também. Então, assim, é o nosso projeto enquanto pessoas que Deus nos deu. E aí eu quero me focar nessa parte, governar a terra. O que é governar? Governar, gente, é ser responsável por alguma coisa, né? Governar é ser responsável pela terra, ou seja, pela terra, todas as condições de vida, pelas pessoas, pelas condições naturais, por tudo que nós vamos ver. E governar não é uma relação de poder, né? Governar numa visão cristã não é uma relação de poder, uma visão secular e desvirtuada, né? Uma visão secular desvirtuada é uma relação de poder. Mas eu queria já te chamar a atenção para você vir para esse conceito que governar é ser responsável por algo. Então, guarda isso aí no coração, né? E aí,
Papa Francisco falou, um cristão que não seja revolucionário nesse tempo não é cristão. O que é ser revolucionário? Não é no sentido político, não. A gente costumou tanto com essa palavra no sentido só político, partidário, ideológico. Não. Revolucionário é mudar as coisas. É mudar, é virar ao avesso aquilo que está colocado. Talvez aquilo que está por baixo trazer à vista e virar ao avesso mesmo. Então, nós temos que mudar esse tempo que nós estamos. Nós somos chamados a mudar esse tempo. Essa foto é bem legal. Olha quantas pessoas com o celular na mão, geração totalmente digital, né? Então, assim, é isso que nós estamos falando. Uma geração que muda o tempo de uma forma diferente. Gente, nós somos criados... Nós não fomos criados para ficar parados, eu e você. Nós não fomos criados para sermos passivos. Nós nos realizamos, a nossa vocação se realiza quando nós nos sentimos interferindo no curso das coisas. Quando a gente se sente colocando a mão na massa, fazendo alguma coisa. Eu sei que o seu coração inquieta quando a gente fala isso, assim como jovem, porque você não nasceu para ficar num canto, para você ser massa de manobra, para você ser só mão de obra, não. Nós nascemos para colocar a mão, para fazer a diferença. Então, faz parte da nossa vocação e, principalmente, é uma inquietude que nós trazemos dentro de nós enquanto jovens. Então, é fantástico isso, olhar assim que nós somos revolucionários para mudar as coisas, para olhar para aquilo e falar, não é assim, está errado, não é dessa forma, vamos tentar de um jeito diferente. E é super legal nessa geração aí que, não vou ser tão pretencioso falar da nossa geração, que eu já estou um pouquinho para frente, mas essa geração aí que vocês estão vivendo mais intensamente, né? De ter a coragem de experimentar. Mesmo que dê errado, testou. Deu errado, passa para outra. Uma geração mais passada tinha medo de testar as coisas, tinha medo de dar errado. E esse tempo, nós fazemos tempo de uma geração que não tem medo de que dê errado, de testar, testa, faz aqui, faz diferente. Então, a gente tem que ter essa coragem também. E aí, nós já começamos a focar aqui o tema que nós entramos, né? Esse processo de participação. Como fazer esse processo? Primeiro é tomar consciência para depois participar. Primeiro é isso. Primeiro a gente precisa tomar consciência da realidade. E as provocações que eu vou trazer aqui é nesse sentido da gente tomar consciência da realidade na qual nós estamos, para que a gente possa ter pistas e caminhos para a gente participar das coisas, para a gente colocar a mão lá na massa e mudar as coisas, igual eu falei aí. Então, tomar essa consciência do nosso lugar no mundo, gente. Nós precisamos tomar a consciência de que lugar eu estou. Nós não estamos isolados no mundo. Nós não estamos... nós não passamos em branco no mundo. Tanto aí, né, a digitalização do mundo, as redes sociais, ninguém passa em branco mais no mundo. A sua pegada digital está aí, a sua pegada ecológica está aí, a sua pegada de vida, de história, está aí pelo mundo. A gente deixa pegadas por onde passa, né? Então, esse termo pegada está sendo muito utilizado hoje, né, nesse sentido também. Então, cada um tem o seu lugar, né, que começa pela vocação. Vocação no chamado mais íntimo, mais profundo. Eu vi que você já conversaram sobre vocação aí. Então, naquele chamado mais profundo. E são os chamados do coração, gente. Os chamados do coração, aqueles que levam, nos dão a oportunidade de ser quem nós somos, de sermos chamados. Aqueles chamados que incomodam lá no coração, que bate de encontro às nossas vocações, que bate de encontro à nossa personalidade, à nossa história de vida. Esses são os chamados que dão mais fruto, né? E participar, né? Participar é fazer parte da tomada de decisão das coisas. É colocar a mão no volante, no leme, no manche, eu não sei o que você quer pilotar aí, mas é colocar a mão. Colocar a mão para a gente estar no processo de decisão das coisas. Nós cada vez mais somos chamados e nós temos espaço para estar nos processos de decisão das coisas no mundo. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês para o início de conversa aqui. Então, primeiro, essa tomada de consciência para depois a gente agir, né? E aí a gente já começa, né? Poxa, falando aí de um processo sociopolítico, ecológico, né? A gente se pergunta, onde eu me apoio? Onde é seguro? Tem tantas ideias lançadas por aí, tantas correntes de pensamento, tantas posições, tantos posicionamentos, tantos caminhos.
políticos, tantos caminhos aí, tantas visões do mundo, tantas visões dessa realidade ecológica tão urgente, tão necessária, e às vezes desvirtuada também. Onde eu me apoio? Qual que é a âncora que eu vou ali ancorar o meu barco, onde eu vou, onde é seguro? Eu começo a dizer o seguinte: o seguro também é relativo, porque de tempos em tempos, como um barco, a metáfora da âncora que eu vou colocar para vocês aqui, a gente ancora nosso barco em um lugar no oceano, porque essa navegação ela é contínua. Você não pode, talvez umas gerações passadas, os anos 80, os anos 70, elas achavam que quando a gente falava desse processo político, ecológico, a gente tinha que ancorar o barco numa situação, numa posição e nunca mais arredar o pé dali. Hoje nós entendemos que não é isso, que o barco é feito para velejar, para ir a alto mar. De tempos em tempos ele precisa fazer uma parada, ancorar, né, seguir, firmar em algumas coisas, investir naquele espaço e depois continuar. O que eu quero dizer com isso? Que nós evoluímos. Nós ancoramos aqui hoje, amanhã Deus nos dá a condição de ancorar mais para frente. Então, a nossa visão de mundo, ela evolui, gente. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nossa visão de mundo, ela evolui, é uma palavra que está aí na moda, exponencialmente. O que é exponencialmente? Aquilo que vai crescendo quase que sem controle, aquilo que vai crescendo sem parar, que vai dobrando, triplicando de tamanho, multiplicando. Ou seja, as coisas vão mudando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, e a gente não vive mais ancorado num único lugar. A gente vive fazendo um caminho com o nosso barco rumo a águas mais profundas, como diz o Evangelho, e nunca para a superfície. Alguns ancoram e, quando desancoram, voltam para a margem, para a superfície, voltam para o raso, e aí ficam rodando, batendo cabeça e não conseguem sair do lugar, ficam dominados pelas visões, pelas posições, por aqueles que querem instrumentalizar as pessoas. Eu estou te chamando a desancorar e ir para frente. Talvez hoje essa nossa conversa seja uma oportunidade para você levantar a âncora e seguir com o seu barco à frente para ir para águas mais profundas e seguir firme em suas posições. Olha só. Então, a âncora é nesse sentido que nós buscamos sempre referências para pautar a nossa ação. Nós temos referência em pessoas, nós temos referência em correntes de pensamento, em visão de mundo, no que nós vivemos enquanto pessoas nesse mundo, e aí a gente sempre busca uma posição, e talvez a gente até busca marcar território. Eu sou disso, eu penso assim, eu sou desse lado, eu sou do outro lado, eu apoio fulano, eu desapoio fulano, enfim, a gente tenta marcar lugar. A nossa vida muitas vezes é assim, né? Do que é certo, do que é errado, eu estou do lado do que é certo, você está do lado do que é errado. A gente, esse pensamento, como diz aí na filosofia, maniqueísta, né? Do contra ou do a favor, né? E talvez não é isso. Talvez é muito mais do que isso. Talvez nós estamos nos limitando. Então, ao perguntar onde me apoio, o que é seguro, eu já te começo dando uma resposta no magistério da igreja. O que é seguro? A doutrina social da igreja. Se você quer falar de uma visão sociopolítica, ecológica, se apoia numa âncora que é segura, que é a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, gente, ela é a vivência do evangelho, sob o olhar do magistério da igreja. O que é a doutrina? A doutrina é a reunião, é o conjunto de tudo que o magistério da igreja, por meio dos papas, falaram nos documentos, falaram nas encíclicas, em todos os direcionamentos, abordando questões sociais, políticas, ecológicas. Isso faz parte quando se reúne todos esses pronunciamentos para a igreja, na história da igreja, que começa lá no ano de 1800, no final da 1880, com a encíclica Rerum Novarum, né, do Papa Leão XIII ali. Então, começa a doutrina social da igreja. Então, tudo que os papas falaram nesses últimos séculos é o que pauta a nossa visão. Então, resumindo, o que é a doutrina social, os documentos que estão lá? São os princípios de reflexão. O que é princípio da igreja? O que nós acreditamos? Os critérios de juízo. O que é critério de juízo? O que é correto? Qual caminho que é correto? Qual caminho que é duvidoso? Qual caminho que é anti-evangélico, né? A orientação para a ação, nós estamos falando disso. A doutrina social vai nos dar o caminho de onde agir. Porque a doutrina social, gente,
ela não está apoiada em ideologias. A doutrina social da igreja não está no raso da ideologia. Eu costumo dizer que a ideologia está aqui para baixo, é o raso, é o que está. É o que está. A doutrina social da igreja é acima, infinitamente acima, porque ela é o evangelho vivo, porque ela se apoia no evangelho. E a gente não reduz ao evangelho a correntes de pensamento, a ideologias, a correntes filosóficas, a coisas do momento, a história, não. O evangelho ele supera, porque nós falamos, né? A palavra de Deus é viva e ela age, ela é viva, porque ele é o próprio Cristo que fala, é o próprio Deus que fala e age por meio de sua palavra. Então a gente não pode reduzir a palavra a ideologias. Então a doutrina social da igreja está supera as ideologias, porque as ideologias reduzem o homem, né? Reduzem, instrumentalizam as pessoas. Então, esses princípios de cada tempo, né, que estão na doutrina social. Resumindo a doutrina social da igreja, a doutrina social tem 4 princípios: o bem comum, a personalidade, a solidariedade e a subsidiariedade. Vou resumir para vocês o que é cada um desses. O bem comum é o bem de todas as pessoas, né? Talvez esse seja o mais fácil da gente identificar, né? O bem da pessoa como um todo, né? Uma dimensão, o bem na dimensão social, na dimensão comunitária, numa dimensão moral, o bem numa dimensão humana, o bem comum, o bem de todas as pessoas, sem distinção. Esse é um dos primeiros princípios, né? E o bem comum seria, a igreja diz assim na doutrina social, que seria um conjunto de condições social para nos levar à perfeição. A palavra de Deus, a gente sabe que a palavra perfeição está ligada à santidade, está ligada a uma condição de estarmos no céu, né? Então, o bem comum é uma condição para nos levar à perfeição, a todo esse processo de santificação que nós vivemos nessa vida. Segunda coisa, a personalidade. O que é personalidade? É a dignidade da pessoa, a dignidade de cada um de nós como pessoa, é a dignidade de nós nos sentirmos parte do mundo, parte dos processos, parte das coisas, parte das decisões tomadas, parte de tudo que é feito, né? Ser pessoa, gente, é assumir isso, é assumir as responsabilidades também. Quando eu me sinto parte, eu também me sinto parte em direitos, mas eu me sinto parte em assumir responsabilidades também. Pressupõe direitos e pressupõe responsabilidades que eu assumo também. Então, tudo isso está ligado à personalidade, né? Que ninguém, a igreja diz que ninguém pode estar fora da vida social, porque nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo. O Papa João Paulo II falou uma vez que nós estamos no mundo, mas não somos mundanos, né? Mas nós estamos no mundo. Nós estamos para transformar o mundo. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro princípio da solidariedade, né? Que ninguém pode viver apenas para si. Ninguém pode viver fechado em si. Isso é a anticaridade. A caridade, São Paulo diz lá na Carta aos Coríntios, quando ele enumera todos os dons do Espírito, que a caridade é o dom maior do Espírito, né? Me adianta falar todas as línguas, profetizar, se eu não amo, né? As traduções vão dizer diferente, se eu não amo, se eu não sou caridoso, enfim, as diferentes traduções da Bíblia vão abordar isso de forma diferente. Então, sempre a solidariedade é também sempre dependermos dos outros. Outros dependem de nós e nós dependemos dos outros. Ninguém é dono de si. Ninguém é autor da sua própria salvação, né? E aí chegamos ao quarto princípio, que é o da subsidiariedade, né? O que quer dizer isso? Quando uma instância inferior precisa de ajuda, a igreja diz que a instância superior é responsável por ajudar aquele próximo. Ou seja, se eu tenho alguém perto de mim e eu posso ajudar, eu sou responsável por ele. Eu, como pessoa, sou responsável por alguém que precisa mais do que eu. Um governo é responsável pelas pessoas que ele representa. É uma instituição, enfim. Tudo que está, o imediato, o responsável imediato, ele precisa dar suporte àqueles que precisam, àqueles que têm necessidades imediatas. Então, isso quer dizer que cada um de nós deve olhar ao seu redor e ver o que precisa, e ver o que se pode fazer, olhar ao redor e fazer parte, né? Não esperar de cima soluções.
Não esperar de outros as soluções que muitas vezes estão em nossas mãos. Então, esse é o princípio da subsidiariedade, né? Então, esses são os princípios da doutrina social da igreja. Conhecer o que, para nós conhecermos o que humanamente é digno, social e correto. Gente, isso aqui é um porto seguro para a gente atracar o nosso barco. Se a gente tem muitas dúvidas, se a gente se sente perturbado por essas discussões sociais, por esse monte de posições, por essa trincheira que as pessoas estão vivendo de posições, eu sou de um lado, eu sou do outro, você está certo, você está errado. Gente, isso aí é o raso. Eu estou te dizendo para ir para cima. Isso aqui é para cima, tá? Isso aqui é o porto seguro nosso. E aí nós chegamos na provocação, né, do nosso tema de hoje, dessa dimensão sociopolítica ecológica, é como agir. A grande resposta que pressupõe essa conversa nossa é a ação de assumir responsabilidades, como está na doutrina social da igreja, né? Então eu queria trazer algumas coisas aqui. Eu não tenho pretensão aqui de dar caminhos prontos para ninguém, porque eu aprendi na minha vida, nesse tempo que eu caminho, vivo, que os caminhos prontos, eles só servem para encaixotar, engaiolar as pessoas. Eu prefiro dar rumo e que você, com a sua própria história de vida, você, iluminado pela ação do Espírito Santo, possa criar os seus caminhos. Porque os seus caminhos pressupõem a sua vocação, pressupõem os seus chamados mais íntimos. O seu chamado não é o mesmo meu. Talvez tenha elementos, coisas em comuns, que você se inspire em mim, isso é muito bom, que você se inspire na Dani, em qualquer outro que está aqui, que isso é muito bom, mas o meu chamado não é o seu. O dela não é o seu, o meu não é o dela não é, enfim. Então, como agir? Eu vou trazer algumas pistas desse tempo. Sabe por que essa pergunta? Eu fiquei pensando em quantas vezes eu ouvi esse assunto, né? Informações, eu participei de tanta coisa quando eu comecei na caminhada, e eu só escutava assim, na dimensão sociopolítica ecológica, como agir? Entre para um sindicato, entre para um partido político, ou vá acompanhar as reuniões na Câmara e na Prefeitura. Eu escutei isso a minha vida inteira. E, ao longo do tempo, a gente tem descoberto que não é só isso. Muitas vezes, essas recomendações que eles te dão são de pessoas que querem apenas te instrumentalizar, te fazer massa de manobra, te fazer alguém. Não estou dizendo que está errado, não, mas estou dizendo que as pessoas querem te focar só nisso. E eu vou te dizer que essa geração tem um mundo aberto pela frente, tem um monte de formas de interferir no mundo. E aí você precisa deixar a sua vocação aberta para você ser chamado para isso. Interferir no mundo de uma série de formas diferentes. Olha só. Profissionais do reino, né? O Ministério de Universidades Renovadas fala tanto isso, né? Qual for o seu chamado, não importa qual seja ele. Não importa com que você se identifique, com o que você vai fazer na vida. Você precisa, onde você está como profissional, fazer a diferença, gente. Precisa ser diferente para o mundo. Isso é agir sociopolítico, ecologicamente correto, tomar decisões corretas, pautá-las na ética, nos princípios do bem comum, em todos os princípios da doutrina social da igreja, colocar isso na prática do seu dia a dia de trabalho. Cada dia mais se fala em trabalho com propósito, as pessoas já não estão querendo trabalhar com aquilo que não se identifica. Então, assim, isso fala muito ao nosso coração hoje. Eu sei que vocês, talvez aí, quem está cursando a faculdade, ou quem está pensando em que vai ser, ou que deixou de ser, ou quem está questionando o trabalho que tem feito hoje, ou quem está buscando um trabalho, né? Aí buscando uma forma de trabalho. Isso tudo passa pelo nosso coração. Então, falar dessa dimensão é falar disso aqui também, é falar de trabalho, ser um profissional do reino onde nós estivermos, fazemos a diferença onde nós estivermos. Então, essa é uma forma de agir. Outra forma de agir, hoje se fala muito em empreendedorismo social, eu particularmente estou muito mexido com isso aqui, sabe? Tenho perguntado muito para Deus se ele tem um plano para mim nessa área aqui, porque eu estou muito mexido em fazer algo assim. O que é empreendedorismo social? Não é só projeto social, são empreendimentos, empresas mesmo, que você desenvolve pessoas, promove as pessoas, eleva as pessoas, dá condições de vida melhor, ou ajuda as pessoas, né, a saltarem, a mudarem de status na vida, mas ao mesmo tempo você é um empreendedor, você tem o seu lucro de subsistência, né, então se fala muito nisso hoje, algo sustentável, em que você tem
tem o seu meio de subsistência, mas você promove as pessoas de forma digna e sem exploração das pessoas, né? Então, se fala muito disso também, né, do empreendedorismo social, nesse tempo. E ser agente político também, né? Eu falava que as pessoas às vezes resumiam tudo em ser agente político. Se você quisesse agir nessa quarta dimensão sociopolítica ecológica, você tinha que ser um agente político. Essa é uma das formas, não quer dizer que ela não seja uma delas ou que ela seja o todo, mas ela é uma das formas de nós agirmos, né? Tem pessoas que vão ser chamadas, tem gente que vai ser chamada a ser agente político, a colocar o nome à disposição para uma instância de governo, de representatividade, outros vão trabalhar nos bastidores disso, outros vão trabalhar no serviço público, outros vão acompanhar isso de perto, porque gostam, enfim, tudo é chamado, ninguém é melhor ou pior se participar ou deixar de participar, não. O fato é que a gente tem que ter a consciência de que isso é uma possibilidade, entendeu? E não precisa ser a única e não precisa ser excluída da sua vida também, e quem faz isso também não pode ser como se diz, né, recusado, endemonizado, né, porque, você é na política, você não presta, tal, não é isso, né, não é isso. E a política muitas vezes é vista pelos, pelos excessos, pelas desvirtuações dela, né, que é a corrupção, que é o partidarismo, muitas vezes, que é os interesses pessoais, que são as vaidades, né, que, enfim, todas essas coisas, elas mancham todo esse processo político, e muitas vezes a gente vê a política pelos problemas e não por aquilo que ela é, como um processo de representatividade, um processo de mudança das realidades das pessoas do mundo. Outra forma, agir com propósito e vocação, né, gente? É aquilo que eu falei. A gente está vivendo uma geração de propósito, que se isso não se encontra com meus valores, com os meus propósitos, eu estou fora. Sabe, assim, mas eu preciso viver, preciso de dinheiro. É uma geração que está dizendo que dinheiro não é tudo, que propósito é mais do que dinheiro. Claro que eu preciso de dinheiro para viver, eu preciso. E dinheiro, a gente consegue comprar muitas coisas, ter lazer, enfim. O dinheiro ele é importante, mas ele não é a meta final das pessoas. O propósito está acima de dinheiro hoje. Se você agora for fazer qualquer aula, cursos aí falando dessa nova geração de empreendedorismo, dessa geração digital, você vai ver essa palavra propósito toda hora, o tempo inteiro. Eu te falo porque eu sou muito envolvido com isso, né? Eu sou jornalista, mas agora estou fazendo uma segunda faculdade de ciência da computação, estou super envolvido com essas coisas assim também, viagem para eventos, essas coisas também. Então, você vai ver essa geração de propósitos também muito forte nesse tempo. Outra forma, os chamados especiais de vocação. Chamados especiais. Quem não olha para essa imagem aqui, gente, e assim bate no coração, o coração não mexe de vontade de fazer algo diferente pelos outros, né? Cada um vai ter um grau de chamado nisso aqui. Seja na caridade do dia a dia, que nós somos chamados, seja naqueles que vão ter chamados mais radicais e profundos para entregar tudo pelos outros, sabe? Essa imagem fala muito. Tem quem precisa e tem quem está disposto a entregar a vida por aquele que precisa. Queria que você olhasse para essa imagem, assim, deixasse ela falar, Deus falar no seu coração por ela também, sabe? Quer dizer que nós vamos ser chamados a ser a Madre Teresa, mas assim, no dia a dia nós somos chamados a fazermos muito do que ela fez. Talvez alguns de vocês queiram o Espírito Santo falar no coração de vocês, para chamados mais especiais, para que vocês se envolvam mais. Mas cada um de nós tem um grau, precisa ser um pouquinho disso aqui, porque isso aí é caridade, isso aqui é evangélico, né? Então, meus irmãos, todos essas, eu trouxe aqui alguns exemplos de como a gente pode agir, de como a gente pode interferir no mundo. E isso é a partir da sua vocação, do que você é. E à medida que você vai caminhando, lembra da metáfora da âncora que eu usei lá no início? Que você vai com o seu barco para alto mar, vai ancorando. A cada tempo que você ancora, você se abastece mais. Levanta a âncora, segue e se abastece mais. E a gente vai aprofundando, o chamado nosso vai sendo purificado, vai sendo entendido. Então, tudo isso é fundamental para que nós possamos ter uma visão nova das coisas. E aí, a gente já começa a fazer provocações, né? O que te motiva? O que motiva as pessoas
a agir sociopolítica ecológica. Eu coloquei essa imagem aqui porque ela é provocativa, ela divide opiniões, né? Uns gostam, outros odeiam, uns acham que ela é espontânea, outros acham que ela é massa de manobra de alguns. Eu não tenho certezas ainda, já li um pouquinho, não tenho certeza. Eu prefiro acreditar, pelo tudo que eu já li nesse momento, que ela tem um propósito pessoal muito grande, que foi que nasceu em algum momento da vida dela, que eu não conheço ao fundo ainda. Mas o fato é que, essa aqui, quem não sabe, é a Greta, né, aquela ativista que está muito, né, uma ativista climática, que está muito na mídia ultimamente, né? Mas eu não estou aqui para discutir a Greta, se ela está certa, se ela está errada, se quem ela a imagem é só uma provocação, não tem esse propósito. Mas, assim, eu quero dizer que as pessoas entram nessa por muitas coisas, algumas por propósito pessoal, outras são instrumentalizadas politicamente, outras entram pelas ideologias, outras agem porque as corporações, as grandes empresas hoje estão motivando as pessoas a agir, algumas empresas agindo por interesse meramente lucrativo, outras com propósitos muito bacanas. Algumas pessoas estão sendo usadas por grupos políticos, por correntes ideológicas, por pessoas que querem se perpetuar no poder, ou voltar, ou ficar. Muitas pessoas têm sido usadas dessa forma. Muitos de nós da igreja estão aí brigando pelas redes sociais afora, estão sendo instrumentalizados por grupos políticos que não estão nem aí para a sua briga, só estão gostando da sua briga que sustenta eles. Outros por ideologias, né? Eu tenho visto muitas pessoas por terem visto problemas, né, em correntes ideológicas e outros grupos, tomaram partido ideologias tão destrutivas quanto para combater aquilo que não estava legal. Então, a doutrina social nos dá um caminho para nós purificarmos a nossa motivação, nosso chamado, para que a gente tenha propósitos verdadeiros para a gente se envolver numa dimensão sociopolítica, ecológica, enfim, para que a gente não não sejamos marionetes políticas instrumentalizadas por grupos, pessoas, interesses pessoais, para que nós não sejamos instrumentos de ideologias, porque a igreja diz na doutrina social que as ideologias elas reduzem o homem, elas reduzem o homem a objetos econômicos, a coisas, né? Nós somos objetos econômicos, reduzem o homem a classes, reduzem o homem a coisas, reduzem o homem a meros objetos econômicos, ou seja, o homem está acima dessas coisas, não pode ser reduzido. Por isso que a igreja, não, a doutrina social da igreja, você não vai ver ideologia, né? E então, o que motiva e o que te motiva? Eu espero que você descubra coisas que te motivem a agir, que você encontre propósitos na sua vida também. E o que motiva a gente, e aí quando a gente faz essa pergunta, a gente se depara com outra pergunta. Afinal, tem um lado que é certo, porque isso aqui tá bombando, gente. Tudo rodinha de conversa que você vai, rede social, toda hora tem alguém falando disso. Você é progressista, conservador, você é da direita, da esquerda, você é socialista, capitalista, é liberalismo, comunismo, anarquista. O que você é? Você é alguma coisa? Você tem que ter um lado, você tem que ser alguma coisa, né? Se você critica algo, você já é do outro. Se você não defende esse, você é do outro lado. As pessoas querem colocar a gente num lado, quer colocar a gente num rótulo, quer pôr um rótulo na vida da gente. As pessoas querem colocar a gente dentro de uma gaiola, dentro de um caixote, dentro de uma, não sei, dentro de uma bolha, porque parece que é mais fácil assim, você ter todo mundo com um rótulo, né? Todo mundo tem um rótulozinho, esse é isso é aquele, isso é tal. A doutrina social da igreja diz que a gente não precisa ser nada disso, meus irmãos. Gente, isso é bom demais que a gente descobre isso, sabe? Em certa parte da minha vida, eu fui super atormentado com essas coisas, sabe? Assim, cheguei na faculdade, nossa, o povo assim, o povo era super ligado nas coisas de esquerda, falei, será que eu tenho que ser de esquerda? Será que... Aí tinha outro super ligado nas coisas mais conservadoras, mais de direita, não sei que eu tenho que ser isso. Quando eu descobri que eu não precisava ser nenhuma dessas coisas, que eu precisava ser acima dessas coisas, isso é uma libertação tão grande que você não precisa ficar brigando com ninguém. Sabe o que você... isso é maturidade de vida, e eu sou feliz em dizer isso hoje, sabe? Porque eu tenho a felicidade de olhar para tudo e ficar com o que é bom. Ficar com o que é bom. Todas as coisas foram criadas pelas pessoas tentando resolver algum problema. Todas essas posições, essas ideias, essas correntes, essas ideologias, correntes filosóficas,
no início delas, todas elas foram criadas com o propósito de resolver algum problema, de um propósito lícito, vamos dizer assim. Talvez muitas delas foram desvirtuadas, ou sejam desvirtuadas com o tempo, usadas em benefício próprio, usadas por projetos de poder, por projetos de dominação, enfim, por tudo que a gente já sabe por aí, que não vou ficar discutindo aqui. Mas essas coisas nasceram de até boas intenções, todas elas, se você for estudar na raiz de qualquer uma delas. Então, a gente precisa ver o que tem de bom em cada coisa, o que tem de bom nas pessoas. Ninguém é inimigo, ninguém, enfim, embora as pessoas tenham posições que sejam anti-evangélicas, que sejam posições totalmente fora dos meus propósitos enquanto cristãos, o que ela tem que ela pode somar como pessoa? Porque nós não estamos falando do bem comum, dignidade de todas as pessoas. O que a pessoa tem que ela pode somar? Ou talvez ela não tem nada que agrega para mim. No mínimo, respeito eu tenho que ter. No mínimo. Talvez eu estou fora, estou distante dessa pessoa porque não vai me agregar em nada. Ótimo, isso é ótimo também, isso é maturidade. Também ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, ninguém é obrigado a dar as mãos, abraçar todo mundo. Ninguém é obrigado. Porque a gente também tem história de vida, a gente tem opiniões, cada um de nós temos opiniões, e temos preceitos, conceitos, e todos nós precisamos ter essa coragem. Eu vou dizer para vocês, cuidado, não se rotulem, né, no certo ou no errado, mas façam silêncio de Nossa Senhora para escutar, façam um discernimento do Espírito Santo para entender o que é bom e o que não é bom. São Paulo diz, né, que a gente precisa entender o que é bom, aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, para que qualquer vento, lá em Timóteo, né, para que qualquer vento de doutrina não nos leve, para qualquer corrente não nos leve. Então a gente precisa, eu estou aqui provocando vocês, gente, a ter um olhar crítico sobre pessoas que cravam as coisas para vocês. Tem que ser assim, você tem que ser assim, se você não for assim, você não é de Deus, se você não for assim, você é do contra, se você... Não é. Se libertem disso, você não tem que ser. Você não tem que ser, deixa Deus falar no seu coração, porque o Evangelho vai nos dar o rumo, o Evangelho é bússola, que não tem erro. O Evangelho é uma bússola de norte certo, não tem erro, gente, deixa Deus falar no coração, cuidado com as pessoas que querem que você seja, querem que você esteja, que querem que você tenha essa posição, que você não pode ser, que vem atacando o outro, porque você não pode ser assim, cuidado, escuta, guarda no coração e segue seu caminho. É isso. Não crie muros, crie pontes na vida, né? Tem um documentário sobre o Papa João Paulo II que eu acho fantástico o título desse documentário, que chama O Construtor de Pontes. Que maravilha a gente poder viver e ser chamado de construtor de pontes, né? Eu tenho medo de ser uma pessoa que constrói muros para os outros, que vive brigando com todo mundo, né? Que vive tudo. Eu tô até um pouco sumido das redes sociais, porque eu cansei um pouquinho de tanto ver as pessoas brigarem, sabe? Vocês vão me ver muito pouco nas redes sociais, porque eu cansei um pouquinho, porque eu não tenho muita paciência de ver as pessoas brigando e ficar brigando, não. Eu prefiro conversar com as pessoas, igual nós estamos fazendo aqui. Eu acho que eu produzo mais do que ficar defendendo lado, sabe? Enfim, tem um lado certo? Pode não ter. Tem muitos temas que estão aí colocados, político-ecológicos, aí falando do agir também, já caminhando para a gente ir concluindo também, gente, que estão colocados que os temas são legítimos, mas muitos deles nós tomamos aversão deles, porque grupos políticos têm usado em benefício próprio, pessoas têm desvirtuado eles, mas tem muitas causas que são legítimas, que incomodam o nosso coração de cristão, e a gente não pode perder a sensibilidade para elas. Vou deixar algumas aqui, e as demais vão falar por si para nós agora. A fome é verdadeira, gente. Os dados que o IBGE mostrou nas últimas semanas, que nós voltamos a crescer o número de pessoas que estão passando fome no Brasil, que não tem nada, que amanhã, segunda-feira, elas vão dormir agora, porque dormir passa fome. Dormir a gente não sente fome enquanto dorme. Amanhã cedo vai levantar para ver o que vai arrumar. Isso é verdade. Por mais que você ache que a mídia está explorando isso, o partido tal quer mover-se a favor, sim, estão explorando, uns querem mover a favor, uns querem instrumentalizar o pobre, outros querem negar que o pobre não existe. O fato é que a fome está aí. Isso aí ninguém pode negar, fato é fato. Pode ter alguns querendo usar de qualquer forma. Isso aqui ainda existe. Isso aqui, infelizmente, ainda nas calçadas ainda existe. Isso aqui está acontecendo.
Está morrendo. Isso aqui está acontecendo. Meu pai tem um sítio, eu tinha pavor de quando tinha uma queimada naquela mata lá. Quantas coisas se perdiam. Era tão difícil, demorava tantos anos para a gente ver aquelas coisas de novo. É verdade. É lógico que tem uma briga política aí, cada um quer puxar para um lado, um quer dizer, um quer reforçar, o outro quer negar. Eu não quero saber de quem está certo ou que é errado, eu quero saber o que está acontecendo. Isso aí está acontecendo. A Covid agora talvez até pior. Talvez muitos de nós temos parentes que se adoecerem não tem para onde ir. Tem muitos de nós temos parentes, temos pessoas em casa que estão com medo de pegar uma Covid e ter que parar no lugar desse jeito aí. É verdade. Isso é fato. Isso é a realidade maior do Brasil, é essa aqui. Isso aqui está acontecendo. Muitos irmãos nossos, que às vezes até caminharam na igreja com nós, a gente já tentou tantas vezes. Eu tenho muitos irmãos que eu tentei tirar da rua desse jeito aí. Ó. Alguns a gente conseguiu, outros a morte até levou. Isso aqui é a guerra. Isso aqui é um menino que saiu do meio dos escombros de uma bomba. O olhar desse menino fala muito para mim. Fala um monte de coisas para mim. Um monte de coisas. Principalmente por que fazem essas coisas. Por que a guerra? Que propósito tem isso? Gente, essas coisas são reais. O Papa Francisco disse na Laudato Si, que é um dos últimos documentos, que ele fala da realidade ambiental, social, que tudo isso está conectado. Tudo isso está conectado. Parece que não, mas tudo isso faz parte da nossa vida. Algum momento a gente tenta negar essas coisas para a gente viver bem com a nossa consciência. Estou falando eu, você. Nós tentamos esquecer que essas coisas existem para a gente ficar mais tranquilo com a nossa consciência de que a gente precisa fazer alguma coisa à nossa volta. Alguns vão ser chamados a fazer grandes coisas, mas a maioria de nós é chamados a fazer pequenas coisas no dia a dia para mudar essas coisas, sabe, gente? A gente precisa ter esse olhar. Tudo está conectado com a nossa própria vida. Talvez muitas dessas realidades aqui estão na nossa própria casa, na nossa família, na nossa própria realidade. Tudo está conectado. O Papa Francisco diz também nesse documento que resumindo uma ideia que ele coloca lá, né, não é um trecho citado ipsis literis aqui, mas que há uma crise ética da humanidade, uma crise que é produzida pela ruptura das relações com Deus, com o próximo e com a Terra. A crise que nós estamos vivendo, a humanidade não sabe quem ela é mais, não sabe qual é o propósito, a humanidade sem propósito. Primeiro porque rompeu com Deus. Ao romper com Deus, a gente rompe com o próximo. E, consequentemente, a gente rompe com quem está ao nosso redor. Nós não temos responsabilidade com as coisas que estão ao nosso redor. Eu tenho muito medo, gente, de nós... Quando a gente fala de formação integral, é por isso que eu acho super bacana vocês estarem fazendo isso, de pessoas que se fechem em realidades só espirituais, outros que se fechem só em realidades sociais, outros que se fechem só em realidades psicológicas, voltadas para si mesmo. A gente tem que olhar para um todo, nós somos um todo, né? Formação integral é olhar a pessoa como um todo, nós somos tudo. Nós temos que olhar para nós, para dentro de nós, temos que olhar para a nossa espiritualidade, que nos alimenta como pessoa, que nos liga com Deus e dá sentido para a nossa vida. Temos que olhar para a realidade que está à nossa volta, que é essa dimensão que nós estamos conversando aqui hoje. Tem que olhar para um todo, porque se a gente olha para algumas das realidades, a gente tem uma vida manca, uma vida que não se sustenta. Então a gente não pode desconectar disso tudo, gente. Eu tenho medo de pessoas que tentam viver supra-espiritualizadas, sabe? Achando que já estão no céu. Não, nós estamos construindo um caminho de céu aqui nessa vida. Estamos construindo um céu nessa vida já. Mas nós não somos anjos. Nós somos de carne e osso, de dores, de alegrias. Nós somos responsáveis pela vida, pelas pessoas onde nós estamos. Eu tenho medo de pessoas que querem se desconectar dessa realidade, até espiritualmente. Tem pessoas que não querem viver nem a realidade espiritual desse tempo. Nós estamos num tempo que há pessoas que querem viver realidades medievais de espiritualidade e vai acabar, daqui uns dias, vai acabar se frustrando, porque vai ver que isso aí não é real. Sabe? Eu tenho muito medo das pessoas que tentam fugir do hoje, se desconectando do presente, sabe? A gente precisa se conectar muito no presente. O passado dá sentido para o presente, que constrói o futuro. Não é dar um passo para trás. Né?
Então é isso que a gente precisa olhar, gente. E Papa Bento falou na jornada de Sidney assim, e vós, o que é que deixareis à próxima geração? O que você e eu, o que nós vamos deixar para os próximos que virão? É responsabilidade nossa, gente. Construir o reino de Deus é deixar para a próxima geração legado, deixar legado, não é passar em branco por esse mundo, não. Eu peço que o Espírito Santo coloque no seu coração agora um desejo profundo de deixar sua marca nesse mundo, de não passar em branco por esse mundo, seja lá na realidade onde você está, você deixar um legado para esse mundo, mexer com o seu coração aqui hoje. Se isso ficar no seu coração aqui hoje, eu tenho uma missão de frutos nessa noite aqui com você, sabe? Seja você, escute seu chamado, faça a sua vida valer para os outros. Sabe quem está aí nesse caiaque? João Paulo II, o padre Carol Wojtyla. Ele levava os jovens para o acampamento nas montanhas para andar de caiaque, para ter uma oportunidade de evangelizar eles, de sentar com eles, para conversar sobre a teologia do corpo. Na época, ele estava com os primeiros pensamentos da teologia do corpo, conversar com eles sobre como eles iam mudar o mundo. Ele criava essas oportunidades, né, com os jovens aí. Seja você, ele era ele, do jeito que ele é. Ele gostava de esquiar, gostava de andar de caiaque, gostava de acampar com os jovens. O que você gosta de fazer? Faça. Faça o que você gosta de fazer. Seja livre para fazer. E, por fim, um tema que está super aí, em moda, uma palavra que nos desafia, que Deus nos provoque uma disrupção. O que é disrupção? É mudar a realidade. É reinventar o que está colocado. É fazer diferente. É não voar, né? Sair das gaiolas. O mundo quer nos colocar gaiolas, gente. O mundo tá, preste atenção. O quanto as pessoas querem te engaiolar ideologicamente, querem te colocar no grupo delas, querem te colocar para justificar o que ela quer, querem te colocar nos projetos pessoais delas. O quanto isso, o quanto as pessoas querem te engaiolar. Deus quer nos tirar das gaiolas. E tem muitos de nós que estamos na gaiola com a porta aberta, mas não temos coragem de voar. Eu te convido a voar, fazer uma disrupção na sua vida, uma mudança de mentalidade, sabe? Porque o evangelho, ele expande, o evangelho não reduz a nossa vida. A palavra de Deus não nos limita, ela expande a nossa vida para a liberdade. As ideologias, as coisas que estão aí desvirtuando essa visão sociopolítico-ecológica, elas nos prendem na gaiola. Eu te convido a voar, sair da gaiola, a fazer uma mudança. Talvez você seja a pessoa que vai trazer novas ideias para tudo isso, vai mudar toda essa realidade. E é isso que eu queria deixar para vocês, sabe? E já fechando aqui a nossa conversa, gente, eu acho que, mais do que nunca, é a gente mudar as realidades onde a gente está, sabe? É a gente ser diferente, a gente fazer essa diferença no mundo. É isso que Deus está chamando a gente a fazer, de uma forma muito especial. Se eu posso deixar uma recomendação para vocês lerem nessa área, o Duquette é sensacional. Sensacional para vocês verem essa realidade. Vocês conhecem o Duquette, aquele azulzinho, né? Tem aí o Cat amarelinho, e o Duquette que veio depois, veio na Jornada do Rio, né? 2013 foi lançado. Sensacional. Se vocês querem ter um resumo da doutrina social da igreja, do que a igreja pensa, compre um Duquette para vocês e leiam um pouquinho todo dia. Vocês vão, assim, expandir mesmo. Vocês vão dar condições para que o Espírito Santo fale na vida de vocês de uma maneira muito nova. Daniel, é isso que eu queria trazer para vocês. Assim, é um tema enorme. Eu tentei resumir as coisas, trazer umas ideias novas, trazer uma abordagem diferente para vocês. Eu espero que eu tenha provocado alguma coisa aqui em vocês. E aí eu fico à disposição. Não sei como vocês querem conduzir, querem comentar alguma coisa, deixar a galera falar livremente aí, perguntar ou colocar suas ideias. Aí tá com vocês. Mas, ô William, a gente gostaria, né, de te agradecer muito mesmo pela sua disponibilidade, né, pelo seu carinho, por ter passado a formação para nós, foi de grande valia. Deus abençoe sua vida, sua família, seu grupo de oração aí, seu ministério, que a cada Amém. dia mais, né, você possa estar crescendo na presença do Senhor. Amém.